Boa noite, queridos irmãos. É com gratidão que aceitei o convite do nosso irmão Daírson para fazer essa reflexão da página uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, para os queridos irmãos do Grupo Espírita Jesus o Caminho. Coube-me o capítulo 13, Estações Necessárias. Este capítulo inicia com o trecho de Atos, no capítulo 13, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O título, que é extremamente sugestivo, Estações Necessárias, quando pensamos nas estações, assim como estações do ano. Quando estamos no calor, reclamamos do calor, estamos no frio, reclamamos do frio e esquecemos que as estações são necessárias, que tudo está definido por uma necessidade natural. E assim como as estações do ano são necessárias, também em nós as transformações exigem de nós passarmos por diferentes estações. Quando ele nos apresenta, Paulo apresenta nos Atos Apóstolos a ideia de que é preciso arrependermos, depois convertermos e depois que os nossos pecados sejam apagados, venham então os tempos de refrigério. Nós podemos pensar, assim como Emmanuel nos apresenta esse trecho, sobre a questão do arrependimento. Como que podemos nos arrepender sem refletirmos? Só se arrepende aquele que reflete profundamente sobre os seus atos. E muitos de nós temos caminhado sem refletirmos sobre as nossas próprias ações. Muitas pessoas até nos questionam sobre como se arrepender se não sabemos o que fizemos. E na verdade nós sabemos sim, porque nós temos os sentimentos vinculados a muitas coisas que são pesos em nossos corações, que nos atormentam, que nos perturbam e que são sinais de que nós cometemos enganos ao longo do caminho com relação a tais e tais situações. A questão do convertermos-nos. O que é a conversão? A conversão exige de nós uma mudança. Ela não é uma questão de palavras. Muitas pessoas se dizem convertidas com propostas de que encontramos Jesus, mas esquecem que a conversão real é uma transformação de vida sob a proposta de Jesus. E após isso, ele nos diz que nossos pecados serão apagados. Nós sabemos que Jesus já nos apresentava a ideia de que o perdão e o amor eram sinais para que nós pudéssemos suplantar as dificuldades passadas, aquilo que tivéssemos cometido erroneamente ao longo de nossa jornada. E aí a proposta de que após isso nós vamos ter tempos de refrigério. No texto original, Emmanuel nos diz o seguinte: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina.
A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Como dissemos no início, essa proposta de transformação que Pedro apresenta para todos nós também está destacada pelo fato de que nós, muitas vezes, esquecemos desta transformação real. Esquecemos de passar por todas as estações. É como se nós pulássemos uma delas. Emmanuel continua dizendo: antes de tudo é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério, pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. É importante pensarmos nessa trajetória de nós aqui que estamos pautando pela doutrina espírita nossa experiência terrena. E ela nos apresenta a ideia de que nós não podemos ser só palavra, de que tudo que dissermos e tudo que aprendermos precisa passar pela experiência terrena dentro das propostas em torno de nós. Então nós temos a família, o grupo do trabalho, o grupo de amigos, as pessoas que frequentam a casa espírita como personagens, como uma espécie de público que assiste tudo que fazemos. E a nossa atitude de transformação é o que define a ideia própria de melhoria. Quando nós lembramos lições dos irmãos do passado, nós começamos a pensar que grande parte do trabalho que eles tiveram como pioneiros se deve ao fato de que eles foram exemplos na prática. Nós vamos encontrar irmãos que suplantaram todas as dificuldades para testemunhar a real transformação em suas vidas. É Bezerra de Menezes, numa vida simples, embora um médico da época, fazendo com que tudo que era possível para auxiliar os seus pacientes. Nós vamos ver Chico Xavier, uma pessoa de vida simples, transformando a vida de quantas pessoas através da sua boa vontade. Então, se os pioneiros trouxeram essa mensagem, hoje cabe a cada um de nós construirmos este caminho também, fazendo com que, em primeiro lugar, nos arrependamos de todas as coisas que tenhamos feito ao longo de nossa trajetória e que foram revés do caminho do bem. E sabemos disso, através das provações e expiações que passamos, de que muitas coisas nós somos ainda comprometidos. Também precisamos lembrar do momento da conversão, o quanto realmente já estamos convertidos à ideia do Cristo, o quanto nós estamos comprometidos com sua mensagem. E, finalmente, o que temos construído em nossa trajetória como um testemunho daquilo que estamos aprendendo. O que da base da doutrina espírita, que se baseia sobremaneira na ideia da caridade, nós temos feito em nossa trajetória. Então, meus irmãos, eu quero, antes de encerrar, fazer uma correção, que o texto é dos Atos e que é Pedro que nos traz essa mensagem e que nós precisamos refletir, concluindo, de tudo aquilo que nós temos feito no dia a dia para sermos realmente indivíduos transformados e preparados para os tempos de refrigério. E só chegaremos lá depois de termos passado pelas estações necessárias. Temos aproveitado cada estação, temos feito o que é necessário em cada uma delas. Essa é a reflexão que fica. Uma boa noite a todos, que possamos com força, com bom ânimo, passarmos por todas as estações e sairmos vitoriosos.